Aqui começa mais uma edição da série Turismo Acessível. Você está no podcast Cultura e Acessibilidade e eu sou Ednilson Sacramento. Mais uma vez, juntos e juntas, em mais um episódio do Cultura e Acessibilidade. Nesta temporada, ainda falando sobre turismo acessível. Aqui comigo, uma visita muito interessante, Gisele Brandão, viajante por amor, viajante do coração, pessoa com deficiência visual total, que, como a gente diz, não perde uma viagem. Seja muito bem-vinda, Gisele. Fale-nos um pouco mais sobre quem é a persona Gisele Brandão. Olá a todos, muito obrigado pelo convite. É muito importante a gente sempre conversar sobre esses assuntos, né, e trazer novas ideias. Bom, eu trabalho no Banco do Brasil, sou concursada e também dou um pouco de aulas de inglês, estudo alemão e terminei um curso de massoterapia, mas não vamos falar nada disso, vamos falar de uma outra coisa. Vamos falar sobre as viagens, né. Eu, desde criança, tinha muito sonho de viajar. E graças a Deus, agradeço muito a Deus por isso, que a gente tem conseguido fazer boas viagens. Já viajei por mais de 20 países e quero continuar cada vez mais conhecendo outras pessoas, outras culturas, eh, outras outras experiências, assim, né. Acho muito importante a gente ter novas experiências para acrescentar muito para nossa vida e, para mim, é uma coisa muito satisfatória, assim, é uma das coisas que eu mais gosto realmente de fazer é estar viajando, estar não só aproveitando, não só a passeio, né, mas também vivendo outras experiências com outras culturas. Ótimo, ótimo. Vamos falar de tudo um pouco. Antes eu queria agradecer as pessoas que estão conectadas no nosso podcast e deixar aqui alguns contatos para quem quiser dialogar com a gente. Bom, se você quiser fazer um contato por e-mail, podcast cultura e acessibilidade @gmail.com. Podcast cultura e acessibilidade @gmail.com. Se quiser fazer um contato direto através do Instagram, o meu perfil é Sacramento Ednilson. Meu perfil no Instagram, @Sacramento Ednilson. Dados, então, os canais de comunicação para você participar, interagir, dar sugestões de pautas. Eu poderia perguntar aqui quantas milhas Gisele já viajou, por quantas cidades Gisele já passou, Não tenho ideia. quantas e quais foram as roubadas que eventualmente pode ter acontecido, mas não vamos falar disso, nós vamos falar de tudo um pouco. Gisele, nos fale inicialmente sobre, você até já começou a falar um pouco sobre isso, como se deu essa vontade de viajar e, naturalmente, por ser uma pessoa com deficiência visual, como você viaja? Sozinha, acompanhada? Começou a viajar sozinha, depois acompanhado ou nunca desacompanhada? Como se deu esse início? Olha, como se deu, não sei, nasci assim. Nasci querendo viajar, não tem outra explicação. Eh, Aí que acontece, né, a gente vai seguindo conforme as condições permitem, então até eu conseguir o meu próprio emprego, viajava com a família, viajava de férias, fazia o que eu podia, mas ainda não era aonde eu queria chegar. E o que acontece, depois que eu casei, né, depois que nós quitamos o apartamento, que quando você casa só tem conta na sua frente, né, então você não consegue pensar muito em viajar, mas, o que acontece, de uma hora para outra, eu e meu esposo, a gente pensou: "Olha, chega de ficar pagando mico com as viagens de férias meio atrapalhadas". Tinha algumas legais, sim, com certeza, com amigos, com família, eu já entro no detalhe de como eu viajo, né, mas assim, eu acho importante eu focar um pouquinho nas viagens internacionais, que é que são as minhas preferidas, né, então, minha primeira viagem internacional foi em 2010, a gente decidiu fazer um intercâmbio para o Canadá, eu e meu esposo, que também é cego, né, a gente resolveu o motivo, a desculpa, aspas, né, o motivo, aspas, da viagem era estudar inglês, mas a gente
também aproveitou muito e foi a nossa primeira viagem internacional. Essa que eu considero de fato a primeira viagem, entendeu? As outras eram coisas do acaso, não desprezando os passeios com os amigos, não é nada disso. Mas assim, que eu possa considerar uma viagem mais estruturada, que a gente teve que parar, pensar, se organizar, tanto as finanças como a logística, foi essa viagem em 2010. Olha, deixa eu só te interromper, porque eu acho interessante isso. Então, o nome do filme poderia ser Dois Cegos no Quebec. Para qual cidade você viajou? Vancouver. Mas é... Viajando às cegas. A gente tem até um portal, né, que você já conhece, mas para quem ainda não conhece, o nosso portal, a gente sempre coloca alguma coisa viajando às cegas. É o título desse tipo de podcast naquele portal. O portal é www.blindando.com.br. Então, é viajando às cegas para o Canadá, digamos assim, para Vancouver. Ótimo. Agora me diz uma coisa. Vamos tentar ser um pouco didático nessa questão. Como tudo começou? A documentação, vistos, moedas e aperto no coração, se é que existe. Sim. Vamos dar esse passo a passo, Gisele. Vamos. Depois a gente vai comentando um pouco mais sobre como a gente viaja, mas a gente precisa focar em uma delas, né? Do nada, assim, dia 9 de fevereiro, que é o meu aniversário, de 2010, a gente estava no Shopping Center 3, em São Paulo, e lá tem algumas agências de intercâmbio, né? Do nada, assim, deu um estalo, peraí, mas vamos trocar uma ideia na agência de viagens para ver se de repente não rola alguma coisa? A gente já estava pensando, né, em fazer, mas parecia tudo muito difícil antes desse instalo, assim. Nossa, o colega foi, a colega foi, mas como é que é? Muito caro, a gente sozinho, é acessível, não é? Parecia tudo muito distante, assim. E de repente abriu, assim, uma janela, eu acho que chegou a hora, né? Vamos na agência de viagem conversar? Vamos. Então a gente desceu até o andar superior, a gente desceu, né, que estava no andar superior, fomos ali pro outro piso, chegamos na agência de viagens, trocamos uma ideia com o atendente lá, né, perguntamos as possibilidades. E assim, as coisas foram parecendo mais plausíveis, não diria fáceis, mas mais plausíveis. Olha, assim, o perfil de vocês, eu vou conversar com a escola, mas eu acredito que não tenha problema. É importante vocês irem para uma casa de família recomendada pela escola. Vocês fazem o visto com o despachante, como a primeira vez a gente recomenda que seja com o despachante. Acho que a gente não tinha nem passaporte na época ainda, fomos fazer primeiro o passaporte. Então ela deu todos os passos, escolhemos uma cidade, de certa forma, mais acessível, uma cidade, onde o inglês não era tão difícil, né, onde tivesse boa locomoção, né, essa parte de acessibilidade. Pesquisamos, porque existem muitas cidades lá fora que a base do transporte é carro, né, e não ia funcionar para a gente. Então, tudo isso foi conversado na agência. Eu já tinha feito pesquisas também de cidades mais acessíveis, em termos financeiros, em termos logísticos, né. E o Canadá não é tão longe, são cidades muito bem desenvolvidas, né, culturalmente e socialmente, então não seria tão complicado, a gente passar uma temporada lá. E assim que aconteceu, ela deu todas as dicas, a gente saiu comprado o produto daquele dia mesmo, viu. Por isso que eu falei que foi um estalo, um dos melhores presentes de aniversário, né. Assim, fomos na agência, conversamos tudo, as coisas foram se encaixando, passou o orçamento, tudo que a gente tinha que fazer, a documentação, você joga lá e que pode parcelar, você parcela. Tem que estar muito preparado, porque quando você embarca nessa, você abre a carteira e rola rola o que tem e o que não tem, assim. Desde o passaporte é caro, o despachante é caro, pagar as passagens aéreas é caro, a escola e a casa não são tão caros em comparação a todas as outras coisas, mas tem que ter um planejamento financeiro para isso, né. Mas cara e coragem, assim, quando compramos o pacote, primeiro sentiu a facada financeira, isso sente, não adianta. Olha, mas que incentivo você está dando a quem Não, está não, conectado aqui, assim, né? é planejamento, Claro, pé assim. no Ma chão, mas claro. não, eu me sentia que eu abri a carteira, assim, e foi, assim, rolando tudo para fora.
Mas assim, depois que a gente comprou, que acho que a gente começou a cair na real. A gente vai para o Canadá, a gente nunca foi para fora, a gente fala inglês, ok, já tinha um bom nível de inglês, estudando há muito tempo, já tinha formação, né? Me formei em letras, mas a gente nunca tinha tido a experiência de estar sozinhos em outro país. Daí a gente começou a cair na real. É um misto assim de empolgação com preocupação. Eu acho que eu estava mais empolgada do que preocupada. Meu marido estava um pouco mais preocupado do que empolgado. No nosso portal a gente conta isso em artigo. Tem uns 3, 4 capítulos de como foi essa epopeia para o Canadá. Então, deixa eu te interromper para você repetir esses seus canais, porque eu acho que é importante as pessoas terem informações com detalhes. O site, por enquanto, só tem o site, né? Você pode até assinar o podcast. Quem assina os provedores de podcast pode assinar, mas é www.blindando.com.br. É um portal, né? Acessibilidade sob o ponto de vista de nós cegos. Mais ou menos, a gente vai contar as nossas experiências. Alguns está na forma de artigo, de textos mesmo, e tem alguns episódios em formato de podcast. Então ele é bem misto assim. Na verdade, é um portal para a comunidade. Se tiver pessoas com deficiência que quiserem colocar algum artigo lá, pode pôr algum podcast. A gente também fala de amigos que foram viajar. No nosso podcast, a gente tenta gravar experiências locais. Então, assim, no Canadá não tinha esse portal ainda, então por isso que só foi escrito, né? Porque foi feito muito depois da viagem. Mas, por exemplo, se o Edmilson vai para a Tailândia, ele pode gravar trechos lá na Tailândia. Olha, estamos aqui visitando os macacos, estamos aqui passeando nessa floresta e aí ele pode trazer para mim, ou ele mesmo pode montar um podcast, a gente coloca lá. Então, é nosso, de todo mundo, da comunidade. E por que a gente gosta de trazer experiências? Porque qual foi a ideia? Quem enxerga, conhece muito o mundo, as coisas, por filme, por fotos, por documentários. E nós cegos, a gente não tem, mesmo que as pessoas descrevam as fotos para a gente, é bem legal a gente ouvir o ambiente em loco mesmo, assim, né? É uma experiência bacana. Um cego explicando para outro cego, com fundo, com som, com barulhos. Quando tem cheiros, a gente tenta descrever. Então, essa é a ideia. É um podcast meio que documentário, assim. Ótimo. Viajamos então agora, é isso? Já passagens compradas e contatos feitos, embarque. Nós pegamos o contato do pessoal que a gente ia ficar na casa deles, né, de uma família. Trocamos e-mails com eles sabiam que a gente não enxerga, né, a escola nos aceitou de boa também. Eles tiveram o cuidado de buscar a gente no aeroporto, porque eles falaram: "Olha, não é só com vocês, a gente prefere buscar os estudantes para ficarmos mais tranquilo". No começo, assim, eles pareceram um pouco mais preocupados, sim. "Ah, mas os taxistas vão enganar vocês, a gente prefere ir buscar vocês para não acontecer que os taxistas roubem dinheiro de vocês", umas coisas assim. Tudo bem, né, a gente entende a preocupação. Eh Embarcamos, primeira viagem internacional, entramos no avião, a tripulação falando maioria em inglês, até que apareceu o Mário, que falava em português, um português de Portugal. Mas foi muito tranquilo, tanto a interação com o Mário, quanto os outros atendentes que falavam inglês, foi de boa. E quando a gente parou primeiro em Toronto, né, e assim, foi muito engraçado, coisa de bobeira, assim, da cabeça da gente, né. Mas quando parou em Toronto, que a gente saiu, um rapaz estava nos esperando, assim, foi muito engraçado: "Ah, estamos no planeta Terra, o piso é o mesmo, você sai pelo um finger e tem chão, você vai pegar sua mala", até parece mas, meu, é normal, é coisa de quem tá viajando pela primeira vez, né. O rapaz tinha um inglês que a gente entendia quase tudo, quando não entendia, ele repetia e tudo bem, né. Ou seja, assim, ainda estávamos no planeta Terra. Depois chegamos em Vancouver,
fizemos a conexão. Quando chegamos em Vancouver, aquele cheiro gostoso de mar, assim, os nossos hosters, né, a família que ia esperar a gente ainda não tinha chegado. A gente ficou esperando um pouquinho lá no aeroporto. Eles nos encontraram e saímos no sol, assim, de 28 graus. Canadá, 28 graus, né? Era agosto, então faz verão, sim. Estávamos no carro, eles, assim, um pouco preocupados, assustados, mas tentando nos deixar muito confortável. Acho que é isso que é importante, assim, as Que pessoas. iremos fazer com esses dois seres humanos aqui? Assim, depois, né, eles começaram a perguntar mais, nossa, mas eu acho que se eu não enxergasse, eu me matava. Eles falavam umas coisas depois, né? Mas assim, tentaram nos receber e nos deixar à vontade. Chegando lá, nos explicaram os detalhes da casa, que toda vez que você vai para o intercâmbio, fica numa casa de família, tem umas certas regras, né? Assim, primeiro choque quando a gente chegou, eu acho até isso importante. Hoje eu adoto isso para minha casa, mas até então não fazia isso, né? Primeira coisa, olha, aqui ninguém fica de sapato dentro de casa, você tem que tirar o seu sapato, tem chinelinhos aqui para você ficar dentro de casa, porque as crianças brincam no chão, então a gente tenta manter o mais higienizado possível. Vocês vão ficar na parte de baixo da casa, que é a parte reservada para os estudantes. Vocês só sobem a escada se a família convidar. Esse aqui é o banheiro de vocês, essa aqui é a cozinha de vocês, com todas as regras. E agora vocês vão comer, dormir, e amanhã eu vou levar vocês para a escola. Então, assim, quando eu deitei na cama, assim, de novo aquela sensação, é uma cama normal, ainda é planeta Terra. Você acha que é tudo muito diferente. Eu tinha essa sensação, não, é uma casa, é um mundo, é normal, é só outra língua, vai ter outros costumes, claro, mas assim, eu tinha muito essa sensação de que, nossa, é tudo normal, eu estou numa casa com cama, o leite é leite, o banheiro é banheiro. Coisa de novato, né, de viagem. Aí no outro dia, para resumir bem, ela nos levou, aí começaram as boas surpresas. Já podemos falar um pouquinho de acessibilidade? Sim, claro. Claro que muita coisa eu vou esquecer. Quem quiser bem essa experiência mais detalhada, pode dar uma chegada lá no site que tem esses artigos bem mais detalhado. A casa dela era pertinho do ponto de ônibus. Chegamos no ponto de ônibus, você não precisa dar sinal, né? O ônibus para. Entramos, o motorista pacientemente esperou comprarmos tickets, porque a gente não tinha, né? E ele recebe um monte de moedinha, dá troco. É muito engraçado, assim. Quando sentamos, o ônibus começou a andar, e aí o GPS anunciando por todas as ruas onde o ônibus passava. O GPS. Olha, Então, assim, rua tal, rua tal, rua tal, estação tal, até que chegou a nossa, que a gente ia descer na estação do metrô para pegar o Skytrain, que é o metrô de superfície, né? Chegou na estação, falou. Aí, quando a gente estava saindo, aí ouvimos o motorista, ele tem um microfone, né? E falou: cuidado com o degrau. Até levei um susto, assim, tava saindo, veio aquela gente, voz assim: cuidado com o degrau. é o anjo da guarda. Não, era só o motorista no microfone mesmo, né? Sim, claro. Aí a gente. Não, mas foi essa ideia mesmo, assim. Nossa, de onde surgiu essa voz? E aí a gente tava com a nossa aspas, mãe, né? Com a mãe, com a host mother, a gente tava com ela, então não estávamos sozinhos, estávamos sim com bengala, tá? Mas não estávamos sozinhos ainda explorando o mundo. A gente desceu numa pracinha quadrada e fomos pro Skytrain. Quando eu me dei conta, eu já estava quase na beira da via, porque é só uma portinha, não tem catraca, não tem um piso tátil forte, grande, é só uma ranhura bem simples assim, você tá na via. Isso é perigoso. Para quem não conhece, você tem que chegar com muita calma. Depois a gente entendeu melhor a estação. Aí pegamos o Skytrain. Ele não anunciava o destino naquele momento, porque todos os que passavam ali estavam seguindo para o mesmo destino final, mas anunciavam as estações, né? Sim. Aí a gente desceu numa estação no centro, aí é mais normal, essa estação era subterrânea, aí já tinha mais piso tátil, que eu me lembro, acho que tinha. Subimos escada rolante, saímos muito perto da escola, só atravessamos a rua e já chegamos na esquina da escola.
Aquela região é fantástica, toda quadrada, bem cartesiana, as ruas do centro, e na maioria delas tem, farol sonoro. Mas não é que você aperta um botãozinho e ele fica pi 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 pi, não, não é isso. Ele tem um som, sempre, assim, o de norte, quando você vai fazer um cruzamento, né, quando o farol de norte a sul tá aberto, é um barulho, é um apito diferente, como se fosse um passarinho, e quando o farol de leste a oeste tá aberto, né, lá eles têm muito essa questão das direções, é outro barulho. E é direto, assim, o farol, entendeu. Então quando você chega na rua, se o farol vai abrir, faz esse barulhinho, se a outra rua que vai abrir, faz o outro barulho. E as calçadas planas, bem retinhas, assim, tinha muita cadeira de roda elétrica passando por lá, eles passavam pela gente: "Licença, bom dia, estou passando". E aquele centro de Vancouver é muito acessível, assim, uma das partes mais acessíveis do mundo que eu já conheci, né. E é muito engraçado, porque as pessoas que enxergam acabam utilizando o farol. Eu estava com os outros colegas depois, que a gente fez bastante amigos. "Opa, olha, o farol abriu, vamos embora". De costa, assim, o cara ouvia o som e aprendia que o Já som do pode farol. atravessar Exato, fechados, exato, assim. Quer exato, dizer, são literalmente. costumes que se tornam comuns, então as pessoas já aderem, independentemente de estarem enxergando ou não. Com certeza. E assim, lá é muito interessante que uma hora, né, estudante, novato, né, a gente parou no meio da rua para perguntar o número. A população passou e falaram: "Gente, com licença, vocês estão bloqueando a rua. Não parem no meio da rua, no meio da calçada, perdão. Vocês precisam parar ou de um lado, bem no extremo da calçada, para não atrapalhar o tráfego das pessoas". Ô, Gisele, quando a gente precisa fazer esse intercâmbio? Gente, Concordo. Será que o pessoal aprende se for para lá? já pensou, eles descobrem que a calçada é para se caminhar, não é para Esse se bater caminho papo? não é para se bater papo, tanto assim É, que tudo que tem na calçada fica no extremo, ou bem na beira da rua, os postes, sim, as sim. lixeiras, ou o pessoal para encostado da parede. Ótimo, vou dar ideia à galera aqui do nosso país. Vão tudo fazer intercâmbio, levar bronca dos canadenses para aprender. E assim, aquele centro de Vancouver é fantástico em termos de acessibilidade urbana. Maravilha. Mas assim, eu já estou percebendo que só Vancouver é um episódio, né? Porque são muitas histórias. Mas nos fale um pouco sobre se deu a professores e professoras, com alunos e alunos. Era uma escola dita regular ou era uma escola Sim, específica dita para regular. pessoas regular? Uhum, dita E as regular. relações eram boas, eram amistosas? Então, primeiro que eles já permitiram que a gente fizesse o texto no computador, né, porque os alunos chegam, vão fazer o teste de nivelamento, eles escrevem uma redação, eles falam: "Não, vocês podem trazer já pronto o texto de vocês no computador". Eh, a escola foi muito pronta para nos ouvir, como que a gente precisava das coisas, e isso é bom. Não tinha material? Não, não tinha. Não tinha livro em braille, não tinha não, mas assim, algumas coisas os professores mandavam por e-mail, e já tinha um outro colega cego, mais doido que a gente, porque ele era bem mais novo que a gente, com 19 anos, um moleque da Áustria. Ele estava lá, a gente encontrou ele depois. Maluco, maluco, se acha que eu sou corajosa, não conhece aquele aquele maluco. 19 anos, sozinho no Canadá, cego, né. Terminando direito e queria fazer direito internacional, então ele falava que o inglês tinha que estar muito bom de inglês para conseguir o que ele queria. Eh, então assim, a escola nos ouviu, a gente foi para uma turma de inglês, depois achavam que nosso inglês já estava bom o suficiente, nos ofereceram, se que a gente quisesse frequentar, que nós pegamos aula de manhã e à tarde, né, 3 horas de manhã e 3 horas à tarde. Então de manhã a gente ficava num grupo de conversação e à tarde eles nos ofereceram, fazer um curso na escola profissionalizante. Que eles falam, né, raramente a gente oferece isso para os alunos, mas vocês já são adultos, vocês têm o inglês que aqui na escola a conversação é suficiente, outro grupo de conversação não vai ser interessante para vocês, então eles nos ofereceram ficar na escola profissionalizante, um prédio ao lado da escola de inglês, né, então a gente fez, a gente fez o Business Management, um mês lá, né, pegou algumas horas, e
sempre perguntando o que vocês precisam, né? Então, assim, um dia desses a gente precisou ir no médico, né? Mas esse é uma outra história, isso é mais parte do perrengue. E a secretária falou: olha, vocês ainda não conhecem lá, eu sei que vocês conseguem chegar sozinho, mas querem que eu vá com vocês? E a secretária nos levou lá, entendeu? Quando você chega na escola, naquela escola pelo menos, eles vão fazer um tour com os alunos pelas redondezas, para conhecer onde tem restaurante, onde tem loja, onde tem dollar shop, né? A gente ama aquelas lojas, tudo por $1, tudo por $2. E eles falaram: olha, a gente não vai fazer o tour com a turma inteira com vocês, né? A gente vai disponibilizar um aluno, um brasileiro, que já está aqui há mais tempo, para ir com vocês. E eu fui com o Matheus, levou a gente. Era para conversar em inglês, né? Mas a gente conversou em português, porque o Matheus era brasileiro, já estava lá há uns 3 meses, então ele conhecia bem. Isso foi bem interessante, né? Ou seja, eles disponibilizaram alguém, aspas, um pouco mais personalizado para nos ambientar. Isso foi bem legal da escola. Então foi isso, assim, foi sempre muito perguntando, com muito respeito. Quando a gente queria viajar, né, que a escola faz as excursões, nós falamos: olha, mas de novo, a gente precisaria de alguém para ir com a gente. Não conhece o guia da turma, muitas vezes é uma viagem, não dá conta de ficar atendendo todos os estudantes, todo mundo é novato, todo mundo tem dúvida, ninguém conhece. Então eles permitiram que uma outra aluna, uma mocinha, a gente escolheu alguém, né, fosse com a gente de acompanhante sem cobrar a passagem dessa pessoa, né, era um dia de ônibus, né. Então, assim, vocês pagam a passagem de vocês, então vocês levam a moça para ficar com vocês, para ajudar vocês no que for preciso, daí a gente não cobra a passagem dela. Então a gente conseguiu negociar muita coisa com eles, explicando, e eles tentando atender da melhor maneira possível, assim. Gisele, nós estamos falando sobre Vancouver, que é um dos capítulos das suas viagens, e pelo visto a gente vai precisar fazer mais e mais episódios, são muitas histórias. Quantos dias em Vancouver e o que você destacaria assim de curioso ou de super relevante para uma pessoa com deficiência em Vancouver? A gente ficou lá 4 semanas, né, que é o que as minhas férias coletivas permitem, né. Eh, eu destaco a mobilidade urbana, os ônibus, como eu já expliquei, eles falam quando chegam no local, eles falam assim, ele abre a porta já falando que ônibus é, fala as paradas. Tem metrô, né, tem o Skytrain, bastante linhas, você consegue ter uma boa, a cidade não é tão grande, né. A maioria dos faróis são sonoros, não são todos, né, mas a grande maioria dos faróis são sonoros, então, essa locomoção ajuda muito. O inglês canadense é o inglês mais suave, eles são bem receptivos a estrangeiros, isso é bom. Em geral, as pessoas oferecem ajuda, não demasiada, diferente do Brasil, a gente tem que entender isso, que lá no exterior, a pessoa, assim, ela entende que você é autônomo. Por exemplo, a gente podia procurar muita coisa sozinho, as pessoas não iam chegar correndo: "Ai, você vai atravessar a rua, você vai se machucar". Às vezes as pessoas do farol falavam: "Olha, pode ir que tá livre". Quando a gente estava chegando em alguma loja lá, as lojas ficam de portas fechadas, né, isso no exterior é muito comum. Então, às vezes, a gente se batia para achar uma porta, é um monte de vidro, né, até você achar qual que é a porta. Não vinha pessoas correndo já para te atender, assim, você tem que se virar um pouco mais, mas, por outro lado, isso é bom que te dá autonomia. Mas sim, quando a gente entrava numa loja e pedia ajuda, sem problema, você pede: "Olha, eu preciso de assistência", por exemplo, na farmácia, vem alguém te atender, na loja você fica amigo no café, a gente ficou amigo de uma moça que ela sempre vinha atender a gente, ela falou que estava sempre emocionada, porque o irmão dela é cego, ela é das Filipinas, né, que o irmão dela é cego, e ela atendendo a gente, ajudando a gente, ela meio que, tipo, matava um pouquinho a saudade do irmão, assim, isso, você começa a interagir com as pessoas e ver que são pessoas, isso é muito legal. Então, Vancouver é uma cidade que eu recomendaria para quem nunca fez intercâmbio fazer, é muito amigável. Não tem um clima tão, se você for entre junho e setembro, ou mesmo junho e outubro, não é tão frio. Muitas pessoas se mudam no Canadá das áreas mais frias para Vancouver, que é um clima mais ameno, né. Tem praia, isso é importante, é uma praia do Pacífico, então não é como as nossas praias, mas também tem praia, o que é muito legal. Tem passeio de barco, tem bastante coisa para fazer. Então, é uma cidade onde você pode ter múltiplas experiências.
No episódio de hoje, Vancouver por Gisele Brandão. Gisele, olha, eu queria que você nos falasse aqui para o final desse bate-papo. Já vou deixar o convite aqui para a gente fazer um outro episódio. Falasse sobre farra. Sei que vocês não gostam, detestam essa coisa de farra, mas rolou farra por lá? Como é que são as farras por lá? As baladas? Olha, a gente fez uma balada muito engraçada, não fizemos uma balada tradicional, né, a gente queria conhecer um pub, né. E aí, um professor indicou um pub, um professor, né, a gente foi contar para a professora: "Nossa, o professor tal nos indicou o pub tal". "Não, não vão lá, lá é perigoso, pode acontecer algum acidente lá, alguma coisa assim". Nós voltamos assim, a professora disse que não é bom a gente ir lá naquele pub. "Não, não, 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 ela tá exagerando. Tudo bem que semana passada rolou um esfaqueamento lá, mas Vamos podem ir que que é vamos. legal, pode ir que é legal". E aí, assim, ele passou pra gente, matou a aula, ele passou pra gente o endereço do pub. Segunda, você dobra a segunda como que era? A terceira você vira a leste, depois dobra a oeste, assim, depois dobra para o norte. Você tem que saber isso. Ele nos deu ele escreveu pra gente por e-mail o endereço, tudo assim. Quando você vai chegar numa graminha, aí você passa essa graminha, é a porta do pub. A gente achou o pub 3 horas da tarde. Essa foi a nossa balada. A gente matou a aula para ir pro pub, balada de adulto, gente. A gente foi pro pub 3 horas da tarde, muito bacana, fomos muito bem atendidos. 3 horas da tarde, era um lugar assim mais escuro, né? Meu esposo tem um pouco de visão, então de luz, né? Então ele consegue, mais escuro. Ficamos no pub, acho que até umas 8 horas da noite. A gente foi a alguns outros barzinhos com o pessoal. Na quinta-feira não tinha quase ninguém nas aulas, porque na quarta-feira à noite o pessoal ia muito tomar cerveja, que era o dia da cerveja barata. Nós não fomos, porque nós já somos bem adultos para termos que tomar cerveja barata, mas literalmente no outro dia não tinha brasileiros na turma, não tinha mais ninguém, porque estava todo mundo É o de efeito. ressaca, de ressaca. A gente descobriu que a polícia tem cartão de crédito, você não pode entrar na balada, menores de 18 anos. Se a polícia te pegar em algum desses lugares, você paga multa, entendeu? E ela já leva cartão de crédito para você. O que é que você chama de cartão de crédito? Cartão de crédito, ela leva maquininha de cartão de crédito pra você pagar Ah, só a é multa. tipo na hora, não é assim, um Ora, belo dia meu pai vai resolver isso, não. Vamos não! lá. Entendeu? Se você tá num lugar que você não pode, outra coisa, não pode beber na rua, você só pode comprar nas Sim. lojas específicas. Então, se a polícia te pega com bebida na rua, ela já te multa com a maquininha de cartão de crédito ali, paga sua multa aqui. Pô, Gisele, você frustrou tanta gente que está nos Não, é acompanhando agora. disciplina, você tem que É, saber aonde beber, entendeu? E aonde ir pra balada. Mas assim, a gente não foi em muitas farras, chamada de farras mesmo. Fomos para parques, fomos passear de barco, fomos conhecer as ilhas, fomos conhecer neve, que a gente não conhecia a neve, né? Mas farras mesmo, acho que a mais farra foi essa, 3 horas da tarde, num pub, que tava tocando uma música super boa. que show! Pois é, nós conversamos com Gisele Brandão, contando um pouco dos seus experiências com viagem e hoje falando especificamente sobre uma viagem de intercâmbio ao Canadá. Bom, Gisele, eu vou deixar aqui o convite para a gente se encontrar num próximo episódio e queria que você finalizasse, claro, deixando seus contatos e também deixando uma sugestão de viagem, que pode ser no Canadá ou em outro destino. Na verdade, assim, eu vou recomendar eu não vou nem só sugerir, mas eu vou recomendar que as pessoas se planejem um pouquinho para viajar. Eu acho que essa é a melhor recomendação que eu posso fazer. Pesquisem um pouco sobre o local, porque vocês vão aproveitar muito mais. Vancouver é bom, sim, para estudar, para passear. Amsterdã, se você você quer fazer uma viagem rápida, eu diria Amsterdã é muito, muito tranquilo fazer, tem muita coisa para fazer. Barcelona é maravilhoso. E assim, mas a ideia é aproveite a sua viagem pesquisando, porque o pessoal chega e fica muito perdido. Aí se perde, não aproveita, em vez de conhecer a cultura local, fica comendo sanduíche do mercado, fica indo no que eles mais acham parecido com o McDonald's. E assim, eu acho que se você gastou a passagem aérea internacional tá cara, então assim, procurem aproveitar a cultura, as pessoas, tentem novas comidinhas, tentem novas experiências, que eu acho que isso é o mais importante.
Bom, eu tenho o site, né, que a gente já falou, quem quiser falar sobre turismo, ou ler e ouvir o que a gente já publicou, que é o www.blindando.com.br. Também pode escrever para a gente no blindando@blindando.com.br. E eu vou deixar meu e-mail pessoal, se alguém quiser entrar em contato pessoalmente comigo, não tem problema, é gisele.mbamariabolavião@gmail.com. E sim, a gente volta quando for possível. E desculpem por ter focado tanto em Vancouver, mas é que às vezes é melhor fazer uma coisa mais específica do que falar sobre tantas coisas ao mesmo tempo e não aprofundar nada, né? Eu acho que essa viagem de Vancouver tem um conteúdo bem legal. E é isso. Claro, foi muito bom. Eu acho que a gente sempre aprende com essas experiências que as pessoas trazem de suas viagens, e cada viagem é uma viagem, cada destino tem um significado para cada pessoa, né? Não existe um padrão, né? Tem gente que viaja por intercâmbio, tem gente que viaja por turismo de aventura, turismo de natureza, gastronomia, moda, negócios, e o que importa é a gente perceber as experiências que as pessoas com deficiência, por exemplo, têm ao visitar uma cidade, um atrativo turístico. Mais uma vez, obrigado e até a próxima. Obrigada a você também, agradeço. Este foi mais um episódio da série Turismo Acessível. Obrigado por nos escutar e até a próxima conversa.